Fala pessoal! E aí, terça-feira, dia 27, estamos de volta para mais um VEDA aqui no canal. Hoje, conforme prometido, eu quero revisar mais um conteúdo aqui de direito penal, que é o tópico Lei Penal no Espaço. Então, por meio de questões, vamos revisar ali o lugar do crime, também vamos falar hoje sobre territorialidade e também extraterritorialidade, beleza? Vamos juntos então? Primeira questão aí na tela. Vamos lá! Lugar do crime, para efeitos de incidência da lei penal brasileira, é aquele onde foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como aquele onde se produziu, ou, no caso da tentativa, teria sido produzido o resultado. E aí, questão certa ou questão errada? Bom, qual que é o artigo do Código Penal que fala sobre o lugar do crime? É o artigo 6º. E no artigo 6º você tem consagrada a teoria da ubiquidade. Então, vale tanto o local da ação ou da omissão, como também a gente pode considerar o local do resultado. Então, questão certíssima. E o embasamento é o artigo 6º do Código Penal. Lembra lá que na aula anterior eu te passei um macete para você memorizar e não confundir as teorias adotadas no Código Penal. Com relação ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Com relação ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. Então, não se esqueça do luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Artigo 6º do Código Penal. Tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se, então, crime praticado no momento da ação ou da omissão. Artigo 4º do Código Penal. Beleza? Vamos lá, próxima questão aí na sua tela. A bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, em sobrevoo pelo território argentino, Andrés, cidadão guatemalteco, disparou 2 tiros contra Daniel, cidadão uruguaio, no decorrer de uma discussão. Contudo, em virtude da inabilidade de Andrés no manejo da arma, os tiros atingiram Hernando, cidadão venezuelano, que também estava a bordo. Nessa situação, em decorrência do princípio da territorialidade, aplicar-se-á a lei penal brasileira. E aí, questão certa ou questão errada? Bom, nessa questão aqui a gente tem que saber aquelas hipóteses de extensão do território brasileiro. No caso aqui, eu tenho uma aeronave pública, não é mesmo? E se a gente for lá no Código Penal, no artigo 5º, parágrafo 1º, você vai ver que essa aeronave pública, pois é da Força Aérea Brasileira, ela é extensão do território brasileiro. Ela também é extensão do território brasileiro. E aí, nesse caso, praticado um crime a bordo dessa aeronave, qual que é a lei penal que se aplica? A lei penal brasileira, independentemente da nacionalidade dos protagonistas da história. Então, essa questão aqui, ó, fica fácil da gente matar por conta dessa informação do avião da Força Aérea Brasileira. Então, o avião, ele corresponde à extensão do território brasileiro, já que aqui eu estou diante de uma aeronave de natureza pública. Aqui eu tenho uma aeronave de natureza pública. Logo, por conta da previsão do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, trata-se de extensão do território brasileiro. Questão, então, certíssima. Questão certíssima. Esse mundo de nacionalidades que o examinador colocou foi só para te confundir. Beleza? Então, lembra disso, tá? A embarcação ou a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde é que se encontre no mundo, é território brasileiro, tá bem? Ainda que se encontre em outro território, por exemplo, ali na Argentina, se é pública ou a serviço do governo brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira se um crime acontecer a bordo. Guardou isso? Beleza? Vamos lá. Outra questão. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime praticado a bordo de aeronave estrangeira de propriedade privada, em voo no espaço aéreo brasileiro. E aí, nessa questão aqui, nós temos a exigência do conhecimento do parágrafo 2º do artigo 5º. Na questão anterior, que você viu comigo, o parágrafo 1º, que é a extensão do território brasileiro. Aqui, pessoal, toca a embarcações ou aeronaves estrangeiras. Tem que tomar muito cuidado. Se ela tiver natureza privada e se encontrar no território brasileiro,
Aplica-se a lei penal brasileira, tá bem? Nesse caso, a gente aplica a lei penal brasileira. Agora, se ela fosse uma embarcação, aeronave pública, aí nesse caso, você teria a aplicação do direito estrangeiro. Tudo bem? Então não se aplicaria a lei penal brasileira. Tem que tomar cuidado então, ó. Por quê? Nós vamos encontrar o fundamento dessa questão no artigo 5º, no parágrafo 2º do Código Penal, correto? E aí, palavras-chave aqui para você não confundir esse conteúdo. Eu estou diante de uma embarcação ou aeronave estrangeira. Se ela tiver aqui natureza privada e se encontrar no nosso espaço aéreo ou no mar brasileiro, nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira. Tá bem? Então, essa é a situação que você tem que guardar. Professor, se fosse pública, aí não aplicaria a lei penal brasileira. Tá bem? Então, toma cuidado com essa observação, com esse detalhezinho. Item perfeito, item correto de acordo com o Código Penal. Outra questão. A extraterritorialidade da lei penal condicionada e da incondicionada tem como elemento comum a necessidade de ingresso do agente no território nacional. E aí, questão certa ou errada? Bom, rapidamente você tem que se recordar do que vem a ser extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Bom, é a possibilidade de você aplicar a lei penal brasileira a um crime que aconteceu fora do Brasil, correto? Vamos imaginar que aconteceu um crime na cidade de Paris. E aí, nesse caso, dá para aplicar a lei penal brasileira? Bom, vamos ter que olhar para o regramento do artigo 7º do Código Penal. Lá você vai encontrar algumas espécies de extraterritorialidade, como, por exemplo, a incondicionada, a condicionada e a hipercondicionada. Aqui, pessoal, quando a gente está olhando para o enunciado dessa questão, essa questão falou que o elemento comum é o ingresso do agente em território nacional. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque na incondicionada não se exige nenhuma condição. O próprio nome já te dá a dica. Se você praticar um crime contra o presidente da República, independentemente do lugar que ele se encontre, já aplica a lei penal brasileira, tá bem? Não precisa o agente ingressar no território brasileiro. Nas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, não tem nenhuma condição. Basta o sujeito incorrer nas hipóteses lá do artigo 7º, inciso 1º, tudo bem? Diferente das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Aí você tem que ter o ingresso do sujeito no território brasileiro, tá bem? Então, são coisas diferentes, item errado. Próxima questão que toca a extraterritorialidade. Laura, funcionária pública a serviço do Brasil na Inglaterra, cometeu naquele país crime de peculato. Nessa situação, o crime praticado por Laura ficará sujeito à lei brasileira, em face do princípio da extraterritorialidade. E aí, questão certa ou errada? Gente, mais uma questão corretíssima. Nesse caso aqui, o embasamento dela está no artigo 7º, no inciso 1º, que é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, e vai estar de maneira específica na hipótese da linha C, que fala lá no Código Penal, quando você tem crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Nesse caso, ela é funcionária pública e ela praticou um crime contra a administração pública. Nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira, ainda que ela tenha praticado esse crime fora do Brasil. Guardou? Beleza? Fácil essa questão? Vamos lá. Item então, perfeito. Questão certa. Próxima questão. Um cidadão sueco tentou matar o presidente do Brasil, que se encontrava em visita oficial à Suécia. Nessa hipótese, o crime praticado não ficará sujeito à lei brasileira. E aí, pessoal, atentar contra o presidente da República. Gente, é a primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Gente, nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira, sim. O fundamento é o artigo 7º, inciso 1º,
inclusive a linha A do Código Penal. Quando você atenta contra a vida ou a liberdade do presidente da República, independentemente do país, independentemente da nacionalidade do sujeito, aplica-se a lei penal brasileira. Guarda isso. Próxima questão aí na sua tela, para a gente aí fechar essa nossa rápida revisão. Considere que Paul, cidadão britânico domiciliado no Brasil, em visita à Argentina, tenha praticado o delito de genocídio contra vítimas de nacionalidade daquele país e fugido logo em seguida para o Brasil. Nesse caso, será possível a aplicação da lei penal brasileira? Bom, essa questão, gente, tem que tomar muito cuidado, ela tem muitos elementos importantes. Trata-se de estrangeiro, ok. No entanto, olha só, ele é domiciliado no Brasil. E qual crime que ele praticou? Genocídio. E o que aconteceu? Ele voltou para o Brasil. Nesse caso, dá para aplicar a lei penal brasileira? Certíssimo. Dá para aplicar a lei penal brasileira? Sim. Nós estamos diante de mais uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se a lei penal brasileira, porque ele praticou o crime de genocídio e esse sujeito é domiciliado no Brasil. Sabe quem diz isso para nós? O artigo 7º, inciso 1º, a linha D, cuida especificamente dessa hipótese. Então vamos anotar aí no material. O fundamento aqui da nossa resposta é o artigo 7º, inciso 1º, a linha D do Código Penal, que vai falar exatamente isso para nós, do genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Questão absolutamente correta. E aí, curtiu essa aula? Bom, esse conteúdo de fato ele não é daqueles conteúdos mais empolgantes. Tem muitas regrinhas que você tem que memorizar. De maneira específica, tem que memorizar o artigo 5º, a hipótese ali de territorialidade e principalmente os parágrafos 1º e 2º, quando eu voltei ali a extensão ou não do território brasileiro e a aplicabilidade da lei penal brasileira. E também tem que memorizar o artigo 7º, pessoal, o artigo que cuida da extraterritorialidade. Lembra que extraterritorialidade só vale para crime. Pensou em contravenção? Não dá para aplicar a lei penal brasileira se a contravenção penal ocorrer fora do território brasileiro. Tá bem? Então, dê uma boa revisada na redação do artigo 7º, inciso 1º, inciso 2º e também nos parágrafos, que eu garanto, você vai dar conta aí de enfrentar as questões de prova. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula aqui no canal. Valeu!